Fala, galera! Nós somos a equipe de marketing dos Indomáveis Show. Eu me chamo Ayandra, sou videomaker e social media. Eu me chamo Amanda, sou videomaker, social media e design gráfico. Eu sou o Vitor, filmmaker e fotógrafo do blog. Eu sou o Júlio, pesquisador, coreógrafo, fotógrafo, videomaker, enfim, algumas coisas. Eu me chamo Natália, eu sou videomaker e storybook. E hoje a gente veio falar um pouquinho pra vocês como surgiu a nossa equipe, como a gente chegou nos Indomáveis, algumas curiosidades que a gente sabe que vocês têm, se a gente é contratado, se a gente é voluntariado. A gente vai tirar as dúvidas de vocês e falar um pouquinho de como a gente contribui pro Carnaval de 2026. Inicialmente, eu fui a primeira pessoa a fazer parte da equipe de marketing. Partiu de mim esse interesse do bloco ter essa movimentação no Instagram, porque, como eu sou conhecedora dessa cultura há pouco tempo, eu sentia muito a falta de ver os blocos que eu admiro nas redes sociais, saber informações, ver vídeo de apresentação. Atualmente, há um tempinho atrás, a gente tinha somente o YouTube, que tinha canais que já trabalham com isso, que tem o Magão, que tem também o Cândido Júnior, tem também o Daniel Carlos, a Rainha Tradicional, que já fazia esse trabalho de levar para as redes sociais, de levar para o YouTube apresentações, agendas dos próprios blocos. E eu senti a falta de cada bloco fazer isso. Porque para quem chega agora, a gente é muito conhecedor de que o Instagram e as redes sociais é o nosso maior meio de comunicação. E é a partir de lá que a gente consegue ter conhecimento, tirar nossas dúvidas, matar nossa curiosidade. Vendo essa necessidade, eu conheci o pessoal daqui do bloco e comentei sobre isso. Comentei com o Pupuca na época, e o Pupuca super abraçou a ideia, super me acolheu e me deixou muito à vontade com o Railson, que era quem administrava o Instagram, pra gente poder fazer esse trabalho. Então eu comecei esse trabalho muito sem tantos recursos, inicialmente tudo muito rápido, porque quando eu cheguei era final de 2024, já tava na loucura aí pro carnaval, na loucura pra passarela, então eu peguei tudo muito cru. Então eu tentei fazer um trabalho diferente, como eu disse, sem tantos recursos, e na sequência essa galera aqui foi aparecendo. Então, quando eu cheguei, a Ayandra já tava, como ela falou, e nisso foi surgindo, né, outras pessoas, o Vitor, a Natália, o Júlio, que a gente foi criando para se transformar nessa equipe maravilhosa que é hoje, né? E quando eu cheguei, foi algo assim tão impactante, porque desde o meu 4º ano que eu sou baliza e bloco tradicional. Então, eu nunca imaginava que eu iria trazer a minha carreira toda, que é do marketing, para a tradição que eu amo tanto, que é os blocos tradicionais, né? Que só existe aqui em São Luís. Então, quando a Ayandra veio, falou comigo, que eu comentei com o Pupuca o que eu era, junto com a Ilana, na salinha dele, eu entrei em contato com a Ayandra, e a Ayandra eu e ela foi se conhecendo, pra gente ver o que a gente iria fazer. E de início, eu já fiquei logo pensando, Vitor, que é meu namorado, entendeu? Ele também é da parte do marketing, eu falei, então eu vou trazer ele também. Já fiquei na minha cabeça. Então, quando eu falei com a Ayandra, eu disse logo assim, que tal a gente fazer uma transição da fantasia dos velhinhos, né? Pra fantasia dos VIPs. Então, isso daí foi o nosso primeiro desafio, porque quando a gente chegou aqui e no barracão tava tipo aquela loucura, e quando a gente chegou, a gente só tinha um sonho. Isso eu até me arrepio, porque foi uma coisa muito real, entendeu? Quando a gente chegou, a gente olhou pra Pupuca, olhou pra Ítalo, cadê a fantasia? Vamos fazer, cadê o local? Já estamos tudo aqui com iluminação, câmera, tá todo mundo aqui, vamos lá. E tipo, eram mais 11 horas da noite, virando pra meia-noite, a loucura lá embaixo. Pupuca falou, não, o local não deu certo, não deu nada certo. E Ítalo, tipo, tava, querendo ou não, tava cansado demais. E aí eu falei, não, vamos, vai dar certo. A gente olhou pra sala, olhou pra cada um e só disse assim, a gente só tem um som e um vídeo uma salinha. Uma salinha pra fazer. Vai ter que ser aqui. Então, mesmo pequeno local, mas ali já deu pra entender que a gente já era unido. Só de ver aquela união, de a gente olhar um para o outro, olhar pro rosto dos outros e falar assim, nós vamos conseguir. Então esse local foi tão assim magnífico, enfim. Então a gente transformou aquela sala em um local assim como se fosse a passarela,
pra gente transformar nossa fantasia em um vídeo que todo mundo já olhou. E aquilo dali já foi impactante, né, Ayandra? E eu acho que nem todo mundo sabe que a gente gravou numa sala minúscula, que aquele vídeo não dá pra entender que é uma sala minúscula. A gente, aqui no desespero, saímos 3h30 da manhã da Liberdade, pleno carnaval, o barracão tava uma loucura aqui de fantasia, mas a gente teve certeza que esse trabalho ia dar muito certo. Então, eu cheguei, igual a Amanda falou, ela me chamou, e pegando o gancho também do que elas estavam falando, tipo, muitas pessoas não entendem a dificuldade que é pra gravar. Tipo, às vezes pode ser uma coisa simples. Isso acontece em todo sentido, até no sentido dos blocos tradicionais, quanto nos... Como é que fala mesmo? Escola de samba? Não, até no de trabalho mesmo normal, Sim. para as empresas e etc. Profissionais. Isso, profissionais. É uns bastidores que, tipo, dá muito trabalho. Um vídeo que às vezes vai ser 60 segundos, 1 minuto. Igual esse, por exemplo, do clipe que a gente fez, tipo, foi 8 minutos de clipe do samba. Mas foi, tipo, acho que foi quanto tempo pra gravar? Quase um mês. Foi, olha, tipo, muito tempo pra gravar. Então isso é uma dificuldade muito grande também nos bastidores que poucas pessoas veem. E também, além de eu ser o filmmaker do blog, também eu sou fotógrafo. E, tipo, muitas das fotos que todo mundo vê aí, ou é eu, ou é o nosso queridão aqui, o Júlio também. E é isso. Pois é, e tipo, eu sempre senti a necessidade de ter uma pesquisa por trás daquilo tudo, entendeu? Não podia ser algo vazio, algo que a gente chegasse lá, a gente vai fazer isso, essa cor é porque eu achei bonita, essa letra do samba a gente colocou porque é interessante, que a gente achou com a palavra que vai casar com esse, no caso, a intenção, né, do compositor, mas não é bem assim. Eu sempre disse para a Pupuca, eu sempre vejo a agremiação como algo a ser pesquisado. Aí a gente vai falar, tipo, da folha da Jurema, e a gente tem que ver tudo por trás daquilo, como é essa concepção, vai nos livros, enfim. E eu sempre tive essa pegada para a Pupuca. Eu já fazia alguns trabalhos no Indomáveis, como fotografia, eu já prestei serviço para a Pupuca, mas nunca mais diretamente dentro do bloco, apesar do bloco estar bem próximo da minha casa, umas 5 casas depois. Mas eu sempre senti aquela necessidade de estar aqui, mas nunca tive aquela entrada para vir para cá. Aí foi com as meninas que chegaram, né, juntamente com o Vitor. Eu fui a última pessoa, não foi? A penúltima, amigo. A última foi ela. A penúltima pessoa a chegar, né? E a minha composição para esta equipe foi justamente com isso. Eu sou fotógrafo, já sou esse publicitário há alguns anos, professor de arte, então a gente casou tudo isso para agregar valor a essa equipe de marketing. Cada um faz um pouquinho e todo mundo é feliz. E todo mundo pensa, gente, se vocês trabalham de graça ou alguma coisa assim, eu sempre costumo dizer para as pessoas que perguntam isso são valores contratuais. A gente não pode falar, mas pelo amor, entendeu? Mas tenham em mente, todo trabalhador recebe Pelo seu serviço. pelo seu serviço. Então, Isso mesmo. Isso era uma das curiosidades, se estamos aqui voluntários ou não. Não, galera, a gente trabalha pro blog. A gente tem contrato, a gente tem que cumprir prazos e entregar material. isso. Natália? Então, gente, como o Júlio já falou, eu fui a última pessoa a entrar na equipe de marketing, né? E eu não tinha contato nenhum com o bloco tradicional. Comecei a frequentar, né, a prestigiar as apresentações de blocos através de Ayandra, que me levou. Só tá influência. E aí, ela veio pros Indomáveis e me trouxe junto com ela, né? E antes eu só ajudava, olhava, assistia as apresentações. E aí, quando foi no início de... 2026. Desse ano. Não, foi... Não, no início Final de 2025, Final de na verdade. 2025, Foi depois final. do desfile. Foi depois do Do sim. desfile. Foi. Foi. No desfile ainda não trabalhava. Eu tô falando do mês. No caso, foi no começo de maio pra junho. Ah. Que ela chegou pra mim assim, Natália, tu não quer... Tá faltando uma pessoa pra equipe de marketing. Tu não quer ser integrante? Aí eu falei, é uma área que eu gosto, não, são coisas que eu gosto, eu adoro essa parte de fotos, de vídeo, né, de comunicação. E aí entrei pra essa equipe, né, e a equipe já tava muito bem formada.
né? Por ela, por Amanda, por Vitor, por Júnior. E me sinto muito bem, um local que me acolheu, me abraçou. E como o Vitor falou, cada um faz um pouquinho, né? E aí até chegar nos resultados desejados. E uma coisa muito interessante que a Natália falou é sobre acolhimento. Então, eu acho que essa experiência, ela não é única. Desde quando a gente entrou nos Indomáveis, os Indomáveis, na verdade, ele tem uma característica muito forte, que é justamente essa. A diretoria do bloco, eles não são aquele grupo fechado. Tanto que as nossas experiências são tudo que a gente propõe pro bloco, eles aceitam. As nossas ideias, eles aceitam. O que a gente acha que tem que acontecer, eles concordam. Existe sempre aquela limitação, porque querendo ou não, a gente tá num ramo tradicional. A gente trabalha pro bloco tradicional. Existem certas coisas que, por mais que a gente saiba que o bloco tá crescendo, tá evoluindo, mas tem tradições que precisam ser respeitadas. E eles estão ali pra isso. Quando a gente quer voar demais, fazer demais, eles dão uma freada. E não, galera, não é assim. Vamos manter a tradição. Mas a gente tem muita liberdade dentro do bloco. A gente tem muita liberdade aqui dentro. Isso aqui é indiscutível. O Puca, Ítalo, Railson, Ilana, Biudo, que são a diretoria ali ativa, nada do que a gente propõe, eles dizem que não vale a pena, eles dizem que não podem fazer, eles não... Pelo contrário, tudo que a gente precisa de recurso, tudo que precisa de material, eles estão dispostos a estar sempre a ajudar. E não só com a gente. Essa característica também é com a própria bateria, com os próprios integrantes. Existe a equipe de barracão, existe os carnavalescos, que são Pupuca, Lindon e Biudo, mas tem alguns detalhezinhos da fantasia que são o próprio pessoal do barracão que sugere. Isso é muito legal. Essa camisa aqui, bonitona aqui, ó, que nós tá vestindo aqui, ó, foi ideia... Nossa. Eu olhando pra todo mundo. Foi ideia nossa. Tínhamos uma camisa inicial, não achamos legal. Achava que tinha que ter uma coisa muito mais impactante. Sim. A gente queria um design muito mais impactante, fugir daquela coisa dos Indomáveis, que era os banners que eles puxavam muito uma característica do outro. E a gente queria mudar essa realidade. Então, mesmo o tema sendo definido, mesmo tendo uma carta já pronta, mesmo tudo aquilo, quando a gente chegou e falou Pupuca, não achamos legal. Queremos uma camisa melhor, queremos o banner melhor. Ele deixou totalmente aberto pra gente mudar toda a arte e o visual. E aí a camisa, galera, foi produzida por ninguém mais, ninguém menos que Júlio e a Amanda. Gente, então falando dessa identidade visual que a Amanda fez, primeiramente, aí no caso não achamos o encaixe perfeito, esse da pesquisa, então ela refez novamente, mas ela era uma pessoa completamente off-terreiro. Ela não tinha a vivência, o conhecimento da religião. Então, a pesquisa que eu fiz juntamente com o Railson, de início da sinopse, serviu de embasamento. Aí a gente começou a conversar primeiro entre apresentações e mais apresentações. É isso, Amanda, isso significa isso, a trinca sagrada é isso, enfim. E foi isso que foi se ajustando, e é isso que é bonito. A gente complementar com o que o outro não sabe. Então ela foi colocando na prática o que ela foi entendendo e também que a espiritualidade foi dizendo para ela, esse de forma de intuição, né, que tudo é intuição, foi dizendo para ela e ela foi colocando no programa, enfim, aí houve esse encontro, né, com esse da sinopse juntamente com o layout e fez com que surgisse esse layout de camisa, de banner, e a identidade mesmo do desfile de 2026 que saiu daquela cabeça ali. Então, é isso que a gente vai trazer para vocês, esse entendimento na passarela do que foi essa experiência com a Trinca Sagrada. E como o Júlio falou, foi um desafio para mim muito importante, até porque eu já tinha feito uma camisa, tirei do papel de Pupuca e fiz aquela camisa, que é a cáfita, só que como a Andra falou, nós não gostamos muito. Até eu mesmo, que foi a criadora que fiz, nós não gostamos e chegaram, a gente são muito abertos entre um e outros. Por exemplo, eu e a Andra, a gente conversa muito, Júlio, Natália, Vitor, e a gente chegou em um consenso de a gente criar outra identidade pro bloco para levar para a passarela o Carnaval 2026. E nisso que Júlio chegou e conversou comigo. E isso, quando ele abriu essa minha ideia, minha cabeça, assim, foi algo assim tão transformador, gente, que vocês nem imaginam. Quando eu sentei na cadeira e comecei a transformar aquilo dali tudo
E quando eu já avistei ali na madrugada, porque parece que as ideias vêm na madrugada. Só de madrugada. Eu cheguei ali, Não ia trabalhar, não. transformei e eu falei, essa vai ser a identidade do bloco. E ninguém nunca tava esperando. E eu confesso pra vocês que foram meses pra eu entregar essa identidade. Porque foi uma coisa muito desafiador mesmo pra mim, mas graças a Deus todo mundo gostou, né? Muita gente, até gente de outros blocos gostaram demais, estão comprando bastante, né? Foi assim, né? Sucesso. Foi um sucesso. Inclusive, você que não adquiriu, Tá acabando os likes, Tá viu? acabando. Vamos pra camisa. Pois é, e ela chegou a esse layout, que é uma penca de Balangandã, né, gente? Juntamente com um leão bem na frente, com essas pedras preciosas. a coroa. A coroa aí também representando as cores Yansan, juntamente com o Xumaré e também o Xangô aqui guardando as costas do bloco. E isso foi bem interessante, porque saiu da cabeça dela. Gente, e vale ressaltar que hoje em dia ter uma equipe de marketing dentro de um bloco tradicional não se trata mais de luxo, né? Verdade. Se trata de necessidade, porque a equipe de marketing, ela é o corpo, né, do bloco, uma parte do corpo do bloco, para que esse bloco se torne mais visível, para que a gente tenha a valorização da nossa cultura, né? Porque hoje em dia muitas pessoas estão aqui na nossa cidade e elas não conhecem o que de fato é um bloco tradicional. Isso. E depois que a gente começou com essa movimentação, a gente ficou muito feliz porque a gente começou a ver outros perfis trabalhando, mostrando ensaio, mostrando apresentação, fazendo agenda. E, cara, não é uma questão de competitividade, é uma questão de cooperação. É a gente se ajudar a levar o nome dos nossos blocos mais adiante, tendo mais reconhecimento e mais valorização. Isso mesmo, através dessa cultura, de disseminar essa cultura através das grandes mídias e usar essas grandes mídias para que essa cultura que hoje tão colocada de lado por grandes festivais de música em tempos de carnaval, isso traz um respiro para esse carnaval de passarela, que é um carnaval que ao longo dos anos agora da contemporaneidade, ele está sendo mais esquecido, mas de acordo com tudo isso que está sendo feito, lançamentos de enredo dos blocos mais elaborados, que é o que a gente traz, um videoclipe para incrementar essa letra, esse de samba, e ver que isso está sendo disseminado em todas as agremiações, nossa, isso é salutar, é brilhante, é maravilhoso. Como a Ayanda falou, não é uma rivalidade, é tudo em prol da cultura. Inclusive, nós também aqui da equipe Market Show quer parabenizar todos os outros blocos que também estão fazendo isso. A gente acompanha, né? E a gente acha muito massa, de verdade. E é isso. E pra finalizar um pouquinho, o que a gente vai levar pra passarela, né? Ixi! Grandes coisas. Mas muito além do marketing, muito além da visibilidade que a gente leva, muito além de design, de history, de vídeos, a gente também trabalha diretamente com o bloco na apresentação. Isso. Então tudo que vocês verem naquela passarela, Ai, tudo que vocês verem naquela passarela, tudo de diferente, tudo de surpresa, tudo que vocês olharam, que vocês nunca viram antes, tem essas 5 cabecinhas aqui pensando e motando. E olha, tem muita coisa boa. Tem muita coisa massa. Dentre valorização, dentre tudo, a gente tem que também começar a olhar para nossa comunidade. E esse ano foi uma coisa que a gente levou muito em consideração. A nossa comunidade, a gente também agradece muito pelo acolhimento. A gente agradece muito a diretoria, citando nomes, porque as cabecinhas, Pupuca, Ítalo, Railson, Ilana e Biudo, por toda a receptividade, por todo o acolhimento e principalmente por sempre ouvir a gente, tá? Muito obrigada, gente, viu? Vocês são fundamentais para todas as nossas criações, todas as nossas ideias que a gente traz e vocês levam mais a fundo. E sempre lembrando que somos todos co-irmãos as agremiações, e que essa rivalidade que fique lá na passarela. Fora dela, todo mundo se confraterniza com coisas boas e também colabora, né? Porque estamos todos num mesmo objetivo, que é engrandecer
os blocos tradicionais do Maranhão, de São Luís do Maranhão, que é o único lugar que tem, né? Não temos rivalidade com o seu Nick, tá, gente? Só Isso deixando tem nem tempo, claro. galera. O povo que tem rivalidade com nós. A gente não tem tempo com o povo, os nossos componentes até falam. Essa equipe de marketing Não dorme. Então vai ter um spoiler, gente, do nossa. Não. Não, acho que não. Acho que não. Então, até a passarela, galera. Beijos e muito obrigada por acompanhar até Tchau, aqui. gente. Tchau. Tchau, gente.